Então nós podemos ser sinceros com o Criador, mas precisamos ter reverência para chegar na presença dele, tá bom? Não de forma atrevida, jamais de uma forma atrevida. Vamos prosseguir para a gente concluir essa paraxá, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos acerca de Aharon, tá? Do mérito que ele teve, não foi à toa que o Criador chamou ele para ser sumo sacerdote, tá bom? E vou falar mais uma vez, tá? Assim como Nadav e Abihu já deveriam estar igual um carro, quem dirige sabe, né? Vai jogar para a direita, o que faz antes? Joga a seta, não é isso? A gente aprende no Detran, né? Quando tira a habilitação, a carteira. Você vai entrar à direita, tá? Tantos metros à frente, você joga a seta para a direita, para a esquerda. Quando é para a esquerda, o alerta, tela que buzina. Provavelmente os filhos dele já deveriam estar jogando a seta para a esquerda, para o caminho errado, para a esquerda, tá? E o que aconteceu? Ele não percebeu, tá? Então, que possamos aprender com as escrituras, tá? Para não errarmos, tá? Muitas vezes os nossos filhos, ou o nosso cônjuge, ou nossos irmãos, nossas irmãs, tá? Seja no âmbito da casa, seja no âmbito da querrilá, da carrala, da congregação, estão ligando a seta, tá? Já estão ligando a seta, e que a gente venha prestar atenção, tá bom? Para depois a gente não falar assim, por quê? Não, a gente vai ter que falar errar, ou seja, a gente já estava percebendo aquilo, tá? E a gente deixou aquilo acontecer, tá bom? Então que venhamos trazer isso para dentro, primeiramente de nossas casas, depois para a nossa carral, para a nossa congregação, tá? Que possamos ter sensibilidade. A gente vai entrar no último assunto dessa paraxá, tá? Que é a comida kosher, a comida kasher, tá? A comida que o Criador permitiu, que está em Levítico 11. Mas olha que maravilhoso, só Elohim mesmo para ter essa didática. Quem inventou o audiovisual foi Yahuwah Elohim. Por quê? Em todo momento ele nos ordena o quê? Usarmos os fios azuis, tá? O tzitzit nos cantos de nossas roupas, cobrirmos nossas cabeças, escrever o Shema Israel no umbral de nossas portas, tá? Ele nos cerca de coisas para estarmos vendo. E esse treinamento, ele é tão completo ao ponto de nós termos que, como águias, o que? Olhar o nosso prato de comida, tá? Ainda que estejamos comendo em casa, a gente olha tudo para ver se tudo é kosher. Ou seja, então esse treinamento que o israelita já tem desde a mais tenra infância de olhar o seu prato para ver se a comida é kosher, ou seja, se é de acordo ou se é um treife, se é proibido, tá? Então já é um treinamento no prato de comida. A gente já aprende a ver o que é certo e o que é errado, tá bom? Então que em todo momento estejamos observando as pessoas da nossa casa, prestando atenção neles, tá bom? Porque é a nossa primeira congregação, tá bom? Então vamos lá, nós vamos agora para o último assunto dessa porção, tá? Levítico, capítulo 11, tá? Fala acerca da alimentação permitida pelo Criador. Fala, Daniel. A Elisângela colocou: o povo de Israel murmurava muito, e assim até nos dias de hoje, o povo nunca está satisfeito. Exatamente, né? O comentário da nossa irmã Elisângela, perfeito, né? Muito show, ou seja, o nosso povo sempre teve essa tradição, né, de reclamar muito, né? Então, até os dias de hoje. Então, que não venhamos incorrer nos erros dos nossos antepassados, nós que somos das 12 tribos de Israel, e até mesmo estrangeiros que são enxertados na oliveira que é Israel, tá? Que venhamos fazer diferente, tá? Os nossos antepassados, tá? Os nossos pais sempre vão nos ensinar, tá? Tem muita gente que fala, tá? Que os nossos pais são nossos maiores professores. Por quê? E os nossos antepassados são nossos pais, tá? Os avoteinos, nossos antepassados. Então, se os nossos pais fazem tudo correto, eles são nossos melhores professores. Por quê? Poxa, eu quero fazer igual meu pai e minha mãe, tudo correto. Agora, pasmem, se eles fazem tudo errado, eles ainda podem, ainda assim, ser os melhores professores para nós. Mas como? Poxa, meu pai e minha mãe fizeram tudo errado. Eu quero fazer totalmente diferente do que eles fizeram. Eu quero fazer as coisas do jeito certo, tá? Então, isso é muito comentado, que no fim, o pai e a mãe, os nossos pais, e por que não dizer, os nossos antepassados das tribos, tá? Eles são nossos maiores professores, tá bom? De todo jeito, eles serão nossos melhores professores, tá bom? Então, vamos lá. Esse capítulo 11 é muito grande, mas a gente vai ver só algumas questões para trazer reflexão sobre nossas vidas, tá bom? Então, nesse capítulo 11 de Vaikra, Levítico, tá? Fala a alimentação que o Criador instituiu, tá bom? E o que ele proibiu. Vamos estar prosseguindo nessa paraxá, tá? Vamos ler o início do capítulo 11.
diz assim, E Yahuwá falou a Moshe e a Aharon, dizendo-lhes, olha aqui a Torá de novo, premiando Arão, olha, de novo. Então a Torá que quase sempre fala com Moshe, lá na frente a gente viu que falou exclusivamente com Arão, bateu um papo ali com Arão, tá? E agora está falando com Moisés e com Arão. É um Yahuwá amoroso, gentil, nosso amigo, tá? Que está vendo que Aharon, né? Ele precisa ouvir a voz do Criador, tá? Então, tanto que em hebraico diz assim, Levítico 11:1, vai daber Yahuwá el Moshe ve'el Aharon lemor alechem, tá? E Yahuwá falou a Moshe e a Aharon, dizendo-lhes, falai aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis, de todo animal que se acha sobre a terra. Versículo 3, todo que tem o casco fendido, tá? Casco fendido, tá bom? E a unha separada em dois, de cima até embaixo, e o que rumina entre os animais, esse comereis, tá bom? Então, vamos lá. Aí prosseguindo, diz assim, mas estes não comereis, e os que ruminam e têm o casco fendido. O camelo, aí vem falar uma série de animais aqui, que ruminam e não têm o casco fendido, ele é impuro para vós. E o coelho, que rumina e não tem o casco fendido, ele é impuro para vós. E a lebre, que rumina e não tem o casco fendido, ela é impura para vós. Até o versículo 7. E o porco que tem casco e é de unha separada em dois, porém não rumina, ele é impuro para vós, tá? E a gente não vai ler tudo porque não dá tempo, tá bom? Então a Torá prescreve que os animais, para que os animais que se movimentam na terra, tá? Que são os quadrúpedes, eles precisam ter duas características, tá? Quais são as duas características? Eles precisam ter o casco totalmente fendido, tá bom? Tá? A gente vai estar comentando sobre isso, por que isso, tá? Num sentido mais profundo. E eles precisam o quê? Ruminar, tá bom? Em Israel se faz até uma piada, tá? É uma piada judaica, uma piada israelita judaica, tá? Se diz muito em Israel. O porco, né? O pessoal diz lá, ele é tão engraçado, tá? Que o porco ele tem uma mania, né? Quando ele se espreguiça, ele faz assim com as patinhas dele, tá? Eu nunca vi isso porque eu nunca criei porco, nunca fiquei muito perto desse bichinho chamado porco, tá? E o que acontece? Mas dizem que ele tem a mania de se espreguiçar e fazer assim com as patinhas fendidas, tá? Mostrando que tem a divisão, tá? No casco dele, tá? E em Israel se brinca. Eles falam assim, é como se o porco estivesse querendo falar para todo mundo, olha, eu sou kosher, tá? Eu tenho o casco completamente fendido, tá? Só que ele não é kosher. Por quê? Porque, além de ter o casco fendido, o animal precisa fazer o quê? Ruminar, tá? Então, o porco não rumina. Então ele tem o casco fendido, mas ele não rumina. Outros animais são o contrário. Eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Então, não podemos comer esses animais. Geralmente, os animais que ruminam... Fala só mais alto, porque o YouTube fica baixinho. Geralmente, os animais que ruminam, que sim, são quadrúpedes que ruminam, geralmente são animais grandes, porque eles têm que ter 4 estômagos. Aí, olha que interessante. Significa ter 4 estômagos. Aí, olha que coisa interessante que o Daniel está trazendo para nós. A gente vai falar dos 4 estômagos, os animais que têm o casco fendido, tá? E que tem uma divisão no casco deles, tá? E eles ruminam, geralmente eles são grandes, porque eles precisam ter 4 estômagos. Isso num nível mais profundo já fala acerca do que nós falamos no início da Paraxá, lembra? De 4 níveis de interpretação, pardês, ou seja, 4 estômagos, 4 níveis de interpretação, meditar na Torá dia e noite, ruminar a Torá. Vocês já repararam que os animais que ruminam e têm o casco fendido, eles estão sempre o dia inteiro, parece que está mascando chiclete, vocês já viram? O Moré. Oi. Aqui é o Áquila. Shalom, queria fazer aqui até a questão do porco, do casco fendido, né? Uhum. Isaías 66, versículo 17, já fala muito a questão, né, que quem se consagra e purifica para entrar no jardim, né, segue quem já esteve lá, né? E aqui também a Rua vai falar que quem come carne de porco, répteis e ratos, será praticamente destruídos. Então, ou seja, eu fiz um estudo a respeito do porco, a questão do porquê nós não devemos comer a carne de porco, né, porque está mais acessível ao alcance de todos nós brasileiros aqui. Qualquer lugar que você vai, você encontra porco.
as pessoas dizem que quando assam o porco, ou quando preparam e tal, não vai fazer mal porque já passou pelo fogo, já está superaquecido, já matou todos os vermes. Porém, o verme dele não está no sentido assim na carne superficial, mas está no sangue do porco. Então, quando você ingere isso, fizeram até um judeu em Nova York, médico, fez até um experimento com um judeu que não come esse tipo de alimento com pessoas que comem. Aí, em termos de cicatrização, de uma saúde bem melhor, as pessoas que não comem carne de porco estavam com uma saúde melhor do que aqueles que comiam carne de porco, camarão e etc. Essas coisas assim. Aí, muito bonito. Todarabá, o irmão Áquila, tá? Então, muito show o comentário do irmão, quer dizer, vem reforçar, né, o que nós vemos na Torá, ou seja, cientificamente mesmo, hoje já se constata, tá? O que antes o nosso povo fazia por obediência ao Criador, hoje a própria ciência constata, tá, que não é uma boa ideia comer carne de porco, né? Como o nosso irmão Áquila falou, quer dizer, o verme do porco ainda sobrevive até mesmo à fervura, né? Muito legal o que o irmão Áquila falou, né? Quer dizer, então, causa muitos danos à saúde da pessoa, traz danos espirituais, porque a pessoa estará violando a Torá, e traz até mesmo danos ao seu corpo físico, tá? E muito bem lembrado pelo nosso irmão. No último capítulo de Isaías, quase fechando o livro de Isaías, o Criador fala da indignação dele acerca das pessoas que comem carnes imundas, tá? De porco, de rato e outros animais que são proibidos pela Torá. Então, Todarabá, o nosso irmão Áquila, tá? Então, ou seja... Olá. Oi. Shalom, desculpa interromper. Sim, eu falo isso aí, foi interessante o que o irmão Áquila aí falou, mas eu trago uma experiência pessoal quanto a isso. Quando eu decidi abolir a carne de porco e, consequentemente, camarão, eu comi isso tudo, bacon, eu era louco, churrasco tinha que ter pernil, tinha que ser essa loucura toda, né? E eu era fanático por carne de porco, camarão, lula, que não é o lula que vocês estão pensando, é o lula molusco mesmo, né? Então, quando eu parei de comer, né, tive a direção, o entendimento, o nível de colesterol até caiu no sangue, né? A gente sente até melhor, a gente sente melhor na saúde. Isso eu falo por experiência própria, né? Só para complementar o que o irmão Áquila falou com essa pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos. E também hoje, aquilo em outrora que eu, quando senti o cheiro, meu sogro é mineiro, sabe? Fazia um torresmo que era uma loucura, ainda faz. Mas só que antes, eu sentia o cheiro no portão, eu vinha quase flutuando, igual aquele desenho de pica-pau, que o cara vem flutuando assim na fumaça. Hoje eu sinto, me dá asco, me dá vontade de vomitar. Quando eu sinto o cheiro da carne do porco, me embrulha o estômago. Então, isso não é coincidência, não é coisa da nossa cabeça. É realmente o Criador testificando. Quando você entende uma instrução e passa a segui-la por amor, realmente se descortina e você entende realmente na íntegra, tanto no corpo espiritual, físico e no emocional também. Amém. Então, muito show também o comentário do Arri Elimar, tá? Todarabá. Ou seja, o Elimar está compartilhando que ele gostava muito, né, desse tipo de alimentos, né? Porco, camarão, essas coisas todas. Começou parando de comer pela obediência e depois o Criador honrou a emuná dele, a fé dele, né? Ou seja, hoje em dia ele já não sente nem vontade mais de comer isso, né? Ou seja, então muitas vezes a gente começa cumprindo o mandamento pela obediência, tá? E depois o Criador vai trabalhando no nosso coração, as nossas emoções. Por isso que, qual é o mérito de todos nós que somos do povo de Israel, tá? É famosíssimo esse versículo, Nasce venishma, faremos e ouviremos. Então, quando Moisés foi subir o Monte Sinai, o nosso povo é como se tivesse entregue um cheque em branco nas mãos de Moisés. Olha, não sabemos o que o Criador vai ordenar, mas sobe com a assinatura de todo mundo, faremos, e antes de ouvir, e antes de saber o que é, nós já estamos dizendo que ouviremos, tá? Então, primeiro a obediência e depois o Criador trabalha no nosso coração. O fogo, nós não podemos fazer fogo no dia de Shabat, tá? Mas o fogo ficava aceso continuamente, tanto no tabernáculo quanto no templo. Por quê? É um fogo que foi acendido pelo Criador. Inclusive, nessa paraxá, tá? O Criador, ele acende o fogo do altar de sacrifícios, tá bom? É nessa paraxá mesmo que ele de uma forma sobrenatural, tá? Ele, vamos dizer assim, ele derrama o fogo dele que vem dos céus, tá? Ou seja,
Então, tem coisas que são relativas a nós, tá? E com relação ao Criador, ele é o Criador, ou seja, ele é um rei, tá? Pode falar. Aí a Clarice está falando, e os peixes também não têm escamas, absorvem metais pesados. Isso se sabe hoje. Isso mesmo. Então, legal que a nossa irmã Clarice falou, tá? A gente daqui a pouquinho vai estar falando sobre os peixes, então bem legal, muito show que a irmã Clarice falou. Então, olha só que coisa interessante. Algumas reflexões para nossas vidas, tá? Práticas do dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Por que os animais precisam ter o casco totalmente fendido? Primeiro, porque o Criador estabeleceu, tá? Por que eles precisam ruminar? Porque o Criador também estabeleceu. Mas nós que somos israelitas, nós procuramos extrair o máximo da Torá, tá? Então, em Israel se diz o seguinte, o casco fendido em dois, totalmente fendido, de alto até baixo, significa o quê? Significa que precisamos fazer divisão entre o certo e o errado, entre o kadosh, né, o que é santo e o que é profano, entre a verdade e a mentira, e por aí vai. Ou seja, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente gosta, porque a Escritura está nos conclamando a agir de outra forma. Ah, Criador, mas eu gostava tanto disso, já estava tão acostumado com isso, né? E tal. Mas aí ele fala, mas a minha palavra está dizendo uma coisa diferente. Ou você segue o que você pensa, ou você vai seguir a minha palavra, tá? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, tá? É preciso que nós façamos essa divisão entre o certo e o errado, entre o que é santo e profano, e entre a verdade e a mentira. Então, em todo momento em nossas vidas, temos que escolher entre o monte da maldição e o monte da bênção, em todas as nossas atitudes. Fala, Mélia. Tá na live o Tio Silva. Tio Silva? Marcos Pereira, não sei se tá, ele está até comentando, não sei se então, Shabbat Shalom para Tio Silva e toda a sua casa, seja bem-vindo. E Marcos Pereira e toda a sua casa, seja bem-vindo. Shabbat Shalom. A Marina e a Vitória também. Shabbat Shalom para Marina, para Vitória e para o William, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom também para vocês, tá? Então, precisamos fazer divisão entre o certo e o errado, o santo e o profano, verdade e mentira, em todo o tempo, tá? Então, não sei se foi sábado passado ou retrasado, que nós vimos que a verdade, em hebraico é o quê? Emet. Todas as letras da palavra verdade têm duas pernas. E a palavra mentira em hebraico é sheker. Ou seja, as letras só têm uma perna. Mais uma prova de que o Brasil é um país israelita. Não precisa nem fazer o teste de DNA. O provérbio brasileiro. A mentira tem pernas o quê? Curtas. Porque em hebraico a palavra sheker, que é mentira, todas as letras, tá? Um shin, um kuf e um resh, todas as três letras só tem uma perna, ou seja, perna curta. Ficou abrasileirado, tá? Ou seja, a mentira tem pernas curtas. Então temos que fazer essa divisão em todo o tempo, em tudo em nossas vidas. Em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no mercado, no shopping, seja onde for, tá? Em todo o tempo temos que fazer a divisão entre entre esses dois mundos, tá? O que é certo e o que é errado. Fala, Mélia. O Marcos Pereira está falando que depois queria que você orasse por ele, ele está querendo um nome israelita. Legal. E o Pedro Gomes, não sei se você já deu o Shabbat. Shabbat Shalom para o nosso irmão Pedro Gomes e toda a sua casa. Seja bem-vindo. Nadav e Abihu, né? Eles provavelmente... Nadav e Abihu estavam fazendo coisas erradas e tal, morreram. Mas o que acontece? Nós não temos permissão nenhuma para deduzir que eles perderam a sua salvação, tá? Ou seja, eles se consagraram ao Criador a vida inteira e tal. Ali eles cometeram um erro. Pelo texto que o Criador vem dizendo em seguida, a gente percebe que eles entraram alcoolizados na presença do Criador, não dá tempo de falar com tantos detalhes, entraram chapados, né? Alcoolizados na presença do Criador, né? Talvez com cabelo desgrenhado, com roupa rasgada, enfim, e ofereceram fogo que não havia sido ordenado, tá? Mas isso não significa que eles perderam a sua salvação, tá bom?